Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Um excelente domingo para todos nós. Como é bom começar a nossa manhã deste domingo reunidos, acolhendo um ensino do Evangelho. Todos estamos aqui para aprender, para acolher uma gota de esperança, de consolação e um ensino dentro da nossa alma. Que Jesus nos abençoe, que Jesus se faça presente conosco nestes minutinhos e que Jesus seja presente em todo o nosso dia, dentro do nosso lar, com a nossa família e, sobretudo, se revelando no nosso coração. Queridos amigos e amigas, hoje nós iremos lá para o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir o item 16 da passagem à beneficência. Ontem nós refletimos o item 15 dessa passagem e hoje nós vamos dar sequência aqui, refletindo um pouquinho mais sobre o item 16. E em ressonância com a nossa passagem de hoje, a base dela, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é sempre a base das nossas reflexões aqui. Hoje nós trouxemos uma historinha que se encontra no livro Luz Acima. Vou mostrar aqui para nós este livro do nosso querido Humberto de Campos. Na época ele assinava como Espírito Irmão X, mas é o nosso querido Espírito Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. No capítulo 5, a gente vai ter uma historinha que ela soma muito positivamente para nós a nossa reflexão de hoje, no qual é narrado, eu vou contando aqui, abreviando para nós, resumindo para nós a história e também vou lendo alguns trechinhos. É contado a nós que havia um espírito chamado Pacheco. E ele estava ali numa reunião espiritual, onde provavelmente estava determinando a reencarnação dele. E aí tinha um amigo, um benfeitor espiritual, chamado Ricardo, que estava auxiliando ele nesse projeto, no delineamento dessa reencarnação dele. E foi traçado para o Pacheco que ele teria uma grande missão de amparo na Terra. Então, conta-nos aqui que nesse delineamento da reencarnação dele é dito que ele renasceria entre os homens para atender elevado ministério, cultivaria bênçãos de Jesus e seria uma claridade viva nas sombras do mundo. Olha como era importante a missão dele, porque ele seria uma claridade viva nas sombras do mundo. E aí Pacheco provavelmente ficou muito animado com a missão dele, com a reencarnação, e ele aceitou, e aí ele reencarnou. Só que quando aqui na Terra passou pelo véu do esquecimento, quando a missão dele chegou, deu poucos meses, ele já estava fadigado. Ele já não aguentava mais, e aí deu cerca de 2 anos, ele desistiu. Ele servia a um trabalho espírita, numa casa de doutrina, né? Ele trabalhava na doutrina dos espíritos, e aí ele se viu ali cansado, com tantos aborrecimentos, com muito burburinho, dava muito trabalho, e ele resolveu abandonar esse serviço perante o espiritismo. Então ele foi com a esposa e com os filhos para uma casa pequenina, longe de tudo, de qualquer aborrecimento, de quem quer que fosse ali procurá-lo, e ele ficou ali quietinho com a esposa e com os filhos. Só que como ele era um homem muito bem instruído e já conhecia um trabalho que ele tinha realizado espiritual, muitas pessoas iam em busca dele para pedir conselho, para conversar, para ter alguma claridade lá de uma mensagem de esperança do céu. E algumas pessoas procuravam ele, e ele sempre acolhia, dava esses conselhos, mas eram raríssimas pessoas que o procuravam, porque ele foi para uma casinha bem ali no meio do nada mesmo. Então era difícil ter acesso. Então algumas pessoas que iam ali procuravam ele, conversavam com ele, e depois que ele dava o conselho, ele sempre dizia assim: ah, mas você sabia que eu tenho uma grande missão na Terra? Os benfeitores, os protetores espirituais me garantiram que eu tenho uma grande missão, então eu estou aqui esperando, aguardando a minha missão. Só que algumas pessoas questionavam a ele por que então que ele deixou de servir lá na doutrina espírita, se o trabalho que ele fazia era um trabalho bonito.
E ele logo já exaltava e falava assim: não, lá dava muito problema, era muito aborrecimento, cada dia era um probleminha diferente. Eu tô aqui resumindo a história para todos nós, mas eu convido a todos a ler este capítulo 5, que é muito interessante. Mas, continuando, ele reclamava de tudo, falou que às vezes ele queria falar das coisas do céu, das coisas mais iluminadas, e as pessoas queriam saber conselhos para ele, ditos como efêmeros, passageiros. Ele queria falar das grandes coisas e as pessoas queriam saber coisas pequeninas que ele julgava banais. Além disso, ele falava que as pessoas às vezes eram muito ignorantes, que ele queria passar certos conhecimentos, compartilhar certos ensinos e as pessoas eram ignorantes demais para compreender isso. Então, vista todos esses aborrecimentos que ele classificava, ele resolveu se afastar desse serviço e ficar lá, esperando a grande missão dele, porque, como diria, né, ele não queria estar ali entre os pequeninos que ele julgava ignorantes. E os anos foram passando, a esposa dele faleceu, passaram-se mais anos, os filhos dele o abandonaram, foram para o mundo, e ele ficou sozinho lá naquela casinha, aguardando a missão dele. Só que certa feita chegou o horário dele, chegou a hora dele, né? O relógio bateu. E aí ele desencarnou. Ele ficou um pouquinho atordoado devido ao desencarne, e depois que ele foi ali recobrando a consciência, ele se encontrou com o benfeitor Ricardo. Lembra do benfeitor Ricardo que estava lá ajudando ele a delinear a missão dele, que diz para ele que ele teria uma missão na Terra? Ele encontrou com esse benfeitor. E aí Humberto narra aqui para nós que ele se ajoelhou na frente desse benfeitor, começou a chorar e disse assim: ó meu benfeitor, e a missão que me prometestes? Ou seja, ele ficou aquele tempo todo na casinha aguardando a missão e a missão não chegou. E ele falou assim: cadê a missão que você me prometeu? E o benfeitor, muito calmo, muito sereno, respondeu assim: pudera, fugistes no instante preciso. E ele, sem entender nada, como assim? A minha missão chegou? Eu não vi que ela chegou e eu fugi dela? E o benfeitor vai esclarecer: sim, a possibilidade de auxiliar os semelhantes foi a missão que menosprezastes. Ele esclarece aqui que a missão dele, que ele ficou aquele tempo todo isolado lá esperando, que a missão dele foi aquela, que em poucos meses ele já estava fadigado dela, que era aquela missão junto com a doutrina dos espíritos, em que ele tinha que lidar ali com as pessoas mais simples, mais humildes, em que ele servia ali naquela casa e que tinha muitos problemas, cada dia era um probleminha, cada dia era um burburinho, então ele não quis lidar com esses problemas e ele fugiu. Era essa a missão dele. E aí o benfeitor continua esclarecendo para ele, dizendo: Jesus não precisaria desenvolver todo o apostolado que exerceu entre nós se a terra já congregastes anjos e santos. Ou seja, ele estava aguardando que o serviço que ele fosse realizar na Terra de grande missão era entre almas iluminativas, almas iluminadas. E aí o benfeitor responde assim: olha que interessante, Jesus não precisaria descer à terra e exercer todo o teu apostolado se a terra já fosse um lugar que tivesse só santos e anjos. E ele continua dizendo: em verdade, a maioria das criaturas humanas padece de inqualificável cegueira do coração diante a revelação divina. E mais à frente ele continua: que seria de nós, Pacheco, se o Cristo não se dispusesse a sofrer para ensinar-nos o caminho do bem. Isso é muito interessante porque Jesus, a alma pura, o Espírito puro, benevolente que esteve aqui entre nós, governador da nossa terra, ele não precisava descer aqui. Olha a pureza de Jesus, mas ele desceu, sofreu junto a nós, enfrentou tudo que enfrentou com um fardo pesado, pesado, por amor a nós. Quem dirá nós, devedores, que viemos aqui muitas vezes para servir, mas também para debitar as nossas faltas do passado? Quem dirá nós?
Às vezes fica guardando uma missão de luz, uma missão iluminada entre almas boas, mas não, a gente vem para servir, para fazer luz onde há sombras, como o nosso divino mestre vem e nos ensina. E aí o benfeitor, ele vai conversando ali com o Pacheco fica desolado na hora que ele percebe que ele perdeu a missão dele. Porque ele achou que a missão grandiosa dele seria com almas grandiosas. Quando ele vislumbrou isso. E aí o benfeitor encerra dizendo: não se desesperes, suporta as consequências do erro e aguarda o porvir do infinito. Regressarás mais tarde à escola do mundo, e quando estiveres no círculo da carne novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na Terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. Assim encerra a nossa. É uma grande história para a gente pensar e vai justamente de ressonância com a nossa passagem de hoje, que é todos nós podemos ajudar. O nosso evangelho começa assim, há um trecho nele que nos diz assim: todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar. Muitas vezes a gente é como o Pacheco da história. Muitas vezes somos como o Pacheco. Fica aguardando a hora exata, o momento exato, o local perfeito, pessoa X, local Y, aguardando uma grande missão para amparar, sendo que o meio que estamos, o local que estamos, o local que Deus nos semeou nessa encarnação, e temos em nossa mão todos os instrumentos para auxiliar, exatamente da forma que estamos no meio que estamos. Não precisamos ficar esperando grandes acontecimentos, local X, tempo Y, pessoa Z. Não precisa esperar nada disso. Todos nós podemos fazer a beneficência, todos nós podemos exercer a caridade, exercer a nossa missão para que viemos exatamente no meio que estamos. Exatamente no meio que estamos. Porque vejamos essa história do Pacheco. Ele achava que Sevi, quando foi dito para ele que ele teria uma grande missão na Terra, ele achou que essa grande missão seria com almas evoluídas. Só que aí quando ele começa a vida dele, a reencarnação dele, e ele vai vendo que ele tá ali trabalhando na doutrina espírita e que tá tendo muito trabalho, tá tendo muita dificuldade, que as pessoas não estão compreendendo o que ele quer dizer, e ele desiste porque ele acha que aquilo não é para ele, e ao mesmo tempo ele está recusando a missão dele, que era de ser ponto de luz ali, onde havia sequelinhas para poder serem iluminadas. E aí ele desiste dessa missão e fica de braços cruzados, aguardando a grande missão chegar. Quantas vezes, novamente, já não fomos como o Pacheco? Ficamos paradinhos aguardando, pensando assim: quando Deus me enviar uma oportunidade de ajudar, eu ajudo. Quando Deus me enviar uma oportunidade de servir, aí eu vou ajudar. Aí eu vou servir. Mas, queridos amigos e amigas, todos nós temos diariamente, o nosso Evangelho nos diz isso hoje, a oportunidade de algo fazer pelo próximo. Olha só, o Pacheco, ele podia exercer o quê? A paciência lá naquele lugar que ele estava, a indulgência perante os irmãos que não o compreendiam, exercer a humildade. Olha quantas coisas que ele poderia cooperar, só que ele achou que a grande missão seria algo, às vezes, material. E muitas vezes a gente acha isso, não acha? Que para ajudar tem que ser uma grande coisa, tem que ser uma grande coisa vista aos olhos do homem. E muitas vezes é no dia a dia, é nos desafios do dia a dia que a gente mais exerce, tem a maior possibilidade de exercer a caridade e a beneficência para com o próximo. Lembremos sempre, vamos levar no nosso coração essa mensagem de hoje: todos podemos ajudar. Todos podemos ajudar. E o nosso evangelho, ele vai descrevendo ali possibilidades e vários caminhos que todos nós podemos, de alguma forma, auxiliar. Todos nós podemos. Todos nós podemos exercer mais paciência dentro do nosso lar.
Todos nós podemos levar a palavra de esperança a quem está sofrendo, a quem está desolado, a quem está triste. Todos nós podemos compartilhar sobre a eternidade da vida para aquele coração que está desolado, que sente-se vazio, que está incompreendido perante as provas da vida. Todos nós podemos destinar a oração. Às vezes a gente não tem o que material de ajudar, mas a gente pode destinar a oração, que é uma ferramenta poderosíssima aí em auxílio ao próximo. Todos nós podemos doar algo em amparo, em auxílio ao próximo. Todos nós temos a condição, que seja a palavra de esperança, que seja a oração, que seja a paciência, que seja a indulgência. Olha só, estamos aqui falando coisas que não estão no campo material, que não depende do material para poder amparar o próximo, mas apenas da boa vontade, daquele coração que se abre a Deus para que Jesus haja dentro de nós, para que Jesus vá abrindo os nossos olhinhos para grandes oportunidades do nosso dia a dia, que a gente pode de alguma forma amparar o próximo. Vamos encerrar a nossa reflexão deste domingo, que é uma reflexão muito importante para todos nós, porque desperta o nosso olhar. Às vezes a gente fica igual o Pacheco, esperando, sentadinho esperando a missão, sentadinho esperando o momento que a gente vai ser chamado para servir, sentadinho esperando o momento que a gente vai auxiliar, e muitas vezes a gente já tem essa oportunidade. Por exemplo, aos trabalhadores espíritas, porque o Pacheco ele trabalhava numa casa espírita, pelo que entendi. Então, ele achando que ali ele não estava exercendo a grande missão dele, e ele estava. Então, os trabalhadores, dá para estender esse ensino para nós também, os trabalhadores das casas espíritas, muitas vezes fica aguardando ter a oportunidade de um serviço X, um serviço Y, mas o serviço que já foi concedido a cada um de nós é uma vasta possibilidade de fazer o bem. Basta a gente abrir os olhos para as oportunidades que foram nos concedidas. Às vezes a gente fica vislumbrando muito X ocasião, X tempo, X trabalho, e a gente acaba fechando os olhinhos para tantas oportunidades que a gente tem na nossa mão hoje para amparar. Então vamos olhar o que nós podemos fazer hoje para auxiliar no bem. Se trabalhamos numa casa espírita, o que o nosso serviço nos possibilita servir ali naquele momento? Se amparamos no bem aonde for, o que aquele serviço meu, o que eu posso fazer para amparar no bem dentro do meu lar, com o meu companheiro, dentro do meu serviço, dentro da minha sociedade, todos nós podemos somar algo cooperando com a grande obra do nosso amado Pai, cooperando com o nosso próximo. Fiquem em paz, vamos levar essa nossa mensagem para o nosso coração. Vamos abrir o nosso olhar hoje, porque todos nós temos condição de amparar, de ajudar o próximo, seja no prisma que for, seja no prisma material, mas sobretudo na camada moral. Todos nós podemos fazer algo. Fiquem em paz. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui. O nosso eterno agradecimento. Quem tiver interesse de saber mais a fundo essa história, porque aqui eu dei uma resumidinha pra gente, mas quem tiver interesse está nesse livro. Novamente, Luz Acima, capítulo 5. Então ali vai ter a história completa. Quem tiver interesse para poder se aprofundar um pouquinho mais e colher ainda mais ensinos que ela proporciona para todos nós. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente hoje e sempre na nossa vida. Que assim seja.